Hoje, a gente vai mergulhar numa história brasileira que parece ficção. É uma história dramática, pouco conhecida, que envolve poder, humilhação e uma rebelião que simplesmente colocou a capital do país de joelhos. Pensa só nessa pergunta. É algo que a gente vê em filmes, lê em livros. O que acontece quando quem não tem nada, de repente, passa a ter o controle de tudo? Pois é, e não foi ficção não, aconteceu de verdade aqui no Brasil. E foi um evento que mudou o país para sempre. Vamos entender como essa história se desenrolou. Bom, essa história começa com uma grande contradição. A de uma nação que queria muito parecer moderna, mas que na prática ainda vivia presa a um passado extremamente brutal. No comecinho do século XX, o Brasil estava com essa ânsia de ser visto como uma potência global. A capital, o Rio de Janeiro, era a grande vitrine desse sonho. E para mostrar força, o governo investiu uma fortuna numa marinha de guerra supermoderna, comprando os navios mais avançados do mundo, verdadeiros monstros de aço. E é aqui que o paradoxo fica evidente. A bordo desses navios que eram o que havia de mais moderno em tecnologia, a realidade era outra. Era arcaica, violenta. Enquanto o aço brilhava para o futuro, o tratamento dado aos marinheiros era um eco direto e sombrio dos tempos da escravidão. Mas quem eram esses marinheiros, afinal? Olha, a imensa maioria era negra, pobre. Muitos eram ex-escravizados ou filhos de escravizados. É bom lembrar que a abolição tinha acontecido há pouco mais de 20 anos. Então, num papel, eram cidadãos livres. Na prática, a gente vai ver que a história era bem diferente. E essa história diferente tinha um nome: chibata. Dentro da Marinha do Brasil, o castigo físico com chicote era a norma. E a chibatata não era só a dor, sabe? Era a humilhação. Era um espetáculo público, na frente de toda a tripulação, feito para controlar pelo medo, pelo terror. Como em toda grande revolta, sempre existe um estopim. Aquele momento, aquele ato de crueldade tão extremo que transforma o que era impensável em algo inevitável. Foi a gota d'água. E essa gota d'água tem nome e sobrenome. Marcelino Rodrigues Menezes, um marinheiro que foi acusado de indisciplina, uma coisa até comum num ambiente de tanta pressão. A punição dele? 250 chibatadas. O número é simplesmente chocante. Não foram 10, não foram 20, foram 250 golpes que deixaram o corpo dele em carne viva ali no convés do navio. Aquela cena brutal fez com que um único pensamento passasse pela cabeça de cada marinheiro que assistiu àquilo. Uma constatação simples e aterrorizadora. A injustiça que destruiu Marcelino poderia ser o destino de qualquer um deles a qualquer momento. A indignação foi tão grande que ela não se perdeu. Pelo contrário, ela foi canalizada para um plano audacioso e muito bem organizado. A hora da resposta estava chegando. E todo plano precisa de um líder, né? Entre os marinheiros, um nome se destacava: João Cândido Felisberto. Ele era um cara calmo, muito experiente e respeitado por todo mundo. Ele não era um homem de gritos, mas de estratégia. E ele percebeu uma coisa crucial: os navios, os canhões, todo aquele poder de fogo estava, literalmente, nas mãos deles. Então, na noite de 22 de novembro de 1910, o plano entrou em ação. E foi com uma precisão militar. Primeiro, eles tomaram o controle dos navios mais poderosos da frota. Segundo, prenderam os oficiais. E terceiro, a jogada de mestre. Apontaram os canhões diretamente para o coração do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro. O recado que eles mandaram para o presidente da República foi curto e grosso. Não tinha espaço para negociação. Era um ultimato. Pela primeira vez na história do país, os oprimidos não estavam pedindo um favor. Eles estavam dando uma ordem e tinham o poder de fogo para garantir que seriam ouvidos. Imagina a cena: a capital do Brasil, refém dos seus próprios navios de guerra. O que se seguiu foi uma vitória rápida e espetacular para os marinheiros. Mas foi uma vitória que, muito em breve, se transformaria em pó. O Rio de Janeiro entrou em pânico total. A elite começou a fugir da cidade. Os ministros estavam desesperados. O presidente, no fim, não teve escolha. Com a ameaça real de ver a cidade destruída, o governo fez a única coisa que podia fazer: cedeu. A negociação rendeu duas promessas fundamentais. Primeiro, o fim imediato e permanente das chibatadas. Ponto final. Segundo, anistia total. Nenhum revoltoso seria punido. Os marinheiros acreditaram na palavra do governo e entregaram os navios. Mas é aqui que a história toma o seu rumo mais trágico. A paz durou muito pouco.
Assim que o governo retomou o controle dos navios, a promessa de anistia foi brutalmente quebrada. A vitória tinha se transformado numa grande armadilha. A traição deu início a um capítulo sombrio de perseguição. E, no entanto, mesmo na derrota pessoal dos revoltosos, a revolta deixou uma marca no Brasil que nunca mais pôde ser apagada. O destino dos homens que ousaram se rebelar foi terrível. Centenas foram presos, expulsos da Marinha e muitos foram silenciosamente assassinados pelo mesmo Estado que eles tinham desafiado. O almirante negro, João Cândido, sofreu um destino particularmente cruel. Foi jogado numa cela escura, minúscula, coberta de cal viva para que ele morresse sufocado. Ele sobreviveu, mas foi expulso e condenado ao esquecimento. Terminou a vida na pobreza, trabalhando como vendedor de peixe. Então, qual é o balanço final disso tudo? Bom, de um lado, uma conquista monumental que dura até hoje. Os castigos físicos foram, de fato, abolidos para sempre na Marinha do Brasil. Mas, do outro lado, um custo pessoal imenso. Vidas destruídas, exiladas, esquecidas. Foi uma vitória para a instituição, mas uma tragédia para os indivíduos que a conquistaram. Isso nos deixa com uma pergunta final. João Cândido, o homem que liderou uma das revoltas populares mais bem-sucedidas do país, que acabou com uma prática bárbara, mas que morreu no ostracismo, a história dele raramente é contada nas escolas. Ele é um herói nacional ou um rebelde que a história oficial do Brasil preferiu esquecer? A resposta, talvez, diga muito mais sobre o país do que sobre ele mesmo.